você esperava um jogo mais complicado em casa do Londrina do que o do próprio Oeste. Ficou dentro daquela dificuldade que você esperava? As dificuldades foram muitas. Elas começaram por aquela chuva que bateu antes do jogo e deixou o campo um pouco diferente de um campo normal para você jogar. A bola espirrava, o jogador escorregava, porque quem vê de cima parece que o gramado da ressacada está perfeito. Quem está lá dentro vê que não é bem assim. A grama está muito rala. Então, quando chove muito, você não fica com muita aderência. Formaram algumas poças, inclusive uma delas acho que marcou um contra-ataque meu, né? A gente ia sair bem, ela parou na poça. Então começou por ali. Segundo, começou com um gol muito rápido. Um gol muito rápido de uma bola baixa, não foi nenhuma bola levantada para dentro da área, uma bola baixa que acabou passando. E aí nós tivemos que correr atrás. O Londrina joga um time experiente, administrava muito bem o jogo, caía goleiro, caía lateral, caía zagueiro. Isso ia irritando bastante o nosso time. Fizemos um gol maravilhoso com o Getúlio, e ali a impressão que nós tínhamos que depois daquele gol o time ia se tranquilizar e nós iríamos encontrar mais espaço. Mas não foi bem assim, nós cometemos vários erros. Eu acho que a gente fala muito, mas é uma coisa com a qual nós vamos ter que conviver. O nosso time é um time muito jovem, é um time que ainda não conviveu algumas experiências dentro do futebol, e ele deixa à vontade passar por cima, às vezes, da racionalidade. Tem hora que você tem que cadenciar mais. Isso ficou evidente quando nós ficamos com um homem a mais, e nós tínhamos que rodar o jogo. Em vez de querer furar o Londrina, porque o Londrina se fechou, nós tínhamos que rodar o jogo ia para um lado, o jogo ia para o outro. Aí sim, a bola podia ir para cima, às vezes podia abrir um espaço pelo lado. Mas nós não, nós tentamos, a gente saía com velocidade, erramos demais passe, a nossa transição. Talvez o maior erro que nós tivemos no jogo de hoje foi o erro de passe, porque nós saímos várias vezes, até em número maior de jogadores do que o time do Londrina. Só que nós ou entregávamos errado, ou a bola ia para o lado errado, ou ela ia muito na frente, ou ela ia muito atrás. Então nós não aproveitamos, às vezes, as chances que o Londrina nos deu para fazer. Você vê, no final do jogo eu coloquei o Daniel e o Rodrigo para jogarem juntos dentro da área, em cima dos dois zagueiros, e nós fazemos a jogada pelo lado. Quando eu vou olhar, está o Rodrigão de ponta direita. Então não adiantava colocar dois se um dos altos for para o lado. Entramos muito em impedimento, muita precipitação para fazer o gol. Nós tivemos, se eu não me engano, acho que uns 10 impedimentos. E um azarzinho, né? A gente sempre fala do azar daquela cabeçada do Getúlio no pau, né? Aquela bola poderia ter entrado. Mas foi um jogo complicado, um jogo nervoso, um jogo de muitos erros. Eu acho que quando vai chegando assim nessa reta final, por mais que você trabalhe a semana, por mais que você trabalhe o pré-jogo, não adianta. O emocional entra em campo e fica difícil, às vezes, você controlar. Você quer, é muita vontade, você quer fazer o resultado e nem sempre faz o resultado de uma maneira mais certa, né? Você tenta, às vezes, bater numa porta, né? É a mesma coisa de uma casa pegando fogo, a janela está aberta, você quer sair pela porta e morre queimado. Você fica tão apavorado para fugir. Mais ou menos é isso aí. Você quer fazer o gol e, em vez de entrar trabalhando, em vez de entrar tentando uma jogada individual, em vez de rodar a bola pelos lados, fazer o cruzamento no chão, não só no alto. Londrina tinha dois zagueiros muito altos, põe essa bola no chão. Nós tentamos muito pelo meio, muito chute de fora, né? O Jones entrou, fez 2, 3 jogadas que ele poderia, em vez de bater, servir, às vezes o companheiro quis bater. Muita vontade, de repente, para fazer. O Luanzinho entrou movimentando, muito movimento, rendimento abaixo daquilo que ele tem entrado outras vezes. Então, eu levo muito em conta, às vezes, o lado emocional dessa meninada, porque vontade não faltou. Se você for ver, vontade sobrou, né? O time correu até o final, todo mundo queria, mas às vezes o nosso esforço ele não é recompensado porque de repente faltou um pouquinho de calma. Juninho, eu queria que você falasse sobre a alteração ali quando você tirou do time o Getúlio, né? E a manutenção também do Renato em campo. Bom, o Getúlio foi simples, ele sentiu o adutor e pediu para sair. Muito simples isso aí. Eu ia tirar ou o Renato ou o Matheus, quando da entrada do Jones. Aí o Getúlio botou a mão no adutor
não sei se vocês repararam, as imagens estão aí. Tentou fazer o fundo, na volta do fundo veio com a mão do adutor e deu um toque no banco. Sentiu o adutor. Não vou esperar ele estourar, né? Eu tinha uma substituição para fazer, optei por ali. Hoje a intenção do Renato. Não, o Renato estava bem. O problema do Renato é que no final do jogo o Renato veio para um lado diferente. Como eu estava com um homem a mais, eu não precisava do Renato no meio. Eu queria que jogava o Renato e o Guga do lado direito, o Jones e o Capa do lado esquerdo e deixasse lá dentro da área, Rodrigão e Daniel. Para que, de repente, alguém do meio encostasse. Mas eu teria 2 torres dentro da área. Eu ia trazer, se eu faço 2 pelo lado, eu ia trazer pelo menos 3 para marcar. Então, se eu já estou com um homem a mais e faço 3 marcar ao lado, ia me sobrar mais gente ainda, né? Mas o Renato veio para dentro. O Renato veio ocupar exatamente o lugar do Matheus, não era para isso. Era para ele jogar aberto junto com o Guga, o Jones jogar junto com o Capa. É claro que eles tinham liberdade. A jogada pelo lado esquerdo o Renato podia fechar, a jogada pelo lado direito o Jones podia fechar. Mas no nascimento da jogada eles teriam que estar com o pé aberto para que os 2 centroavantes ficassem. O Renato veio para dentro e o Rodrigão abriu de ponta. É uma coisa completamente errada, né? E não poderia dar certo mesmo. Geninho, olha, o Londrina com 2 minutos foi lá, fez 1-0, aos 11 o Avaí foi lá e empatou. E a partir dali o Avaí até começou a ter um maior volume de jogo. E parece que o Londrina viu isso e aí começou a segurar mais o jogo e usar aquela experiência que você citou há pouco. De certa forma isso até te surpreendeu, até porque o Londrina precisava de um resultado positivo para seguir vivo, ele ainda está, mas para ficar numa situação ainda melhor. Até te surpreendeu essa postura ao longo do jogo do Londrina? Surpreendeu, eu até entendi quando ele ficou com um homem a menos, né? Aí ele preferia ganhar 1 ponto do que nenhum. Mas enquanto nós estávamos 11 contra 11, já no primeiro tempo o Londrina começou a usar esse expediente. É claro que ele ainda, se fizer um 100%, ele chega a 63, mas se ele der um escorregão, ele já não chega, né? Então me surpreendeu esse posicionamento realmente do Londrina, que tem um bom time. Tem um bom time. O Londrina é um time experiente, um time de jogadores com qualidade. Ele podia fazer um jogo um pouco mais mano a mano, e ele abdicou disso. Juninho, queria que você comentasse a questão de tomar um gol muito cedo, né? E ao mesmo tempo também a resposta que o Avaí deu, que chegou ao empate e criou muitas chances ainda no primeiro tempo. Não, eu acho que você tomou um. Nós tivemos isso ao nosso lado lá em Goiânia. Nós fizemos um gol a 1 minuto e o outro a 3 ou 4 e desmontamos a equipe do Goiás. Menos mal que nós tomamos um gol, mas e um gol bobo. Nós tomamos um gol com uma bola parada. Quando é uma bola alçada, vem um zagueirão daquele cabeceia, ainda tudo bem. A bola passou, se não me engano, na altura da cintura de 2 jogadores meus. Eu ainda não vi o vídeo com calma para ver onde nós erramos. Fatalmente teve erro, porque senão você não toma um gol daquele jeito. Agora, um fato muito positivo foi o empate logo em seguida. Nós fomos, Getúlio foi muito feliz, né? Está vivendo um momento muito bom, Getúlio. E depois passamos a criar chances. Se você for ver, eu acho que o Maurício não fez nenhuma defesa. Ele teve uma bola de escanteio que ele saiu. Não lembro uma outra defesa que o Maurício tenha feito, né? Nós tivemos muito impedimento, mas o Wagner pelo menos pegou 2. Pegou uma do Capa, que ele adiantou um passe do Rodrigo. Depois pegou uma do Renato, que também na frente dele. Então, eu acho que o nosso volume foi muito bom, mas infelizmente o volume não ganha jogo, né? O que ganha jogo é aproveitamento e nós não tivemos esse aproveitamento. Tio, você falou há pouco, né, da questão do time agredir um pouquinho mais. E nos chamou a atenção que depois da expulsão do Thiago Ribeiro, faltou exatamente isso no Avaí. Ele agrediu um pouco mais. O porquê disso? O time, de repente, ansiedade pode ter atrapalhado um pouquinho? Qual é a tua visão sobre isso? Não, atrapalhou muito. Atrapalhou muito. O tempo vai passando, o jogador está vendo que o gol não sai. E ele quer fazer e de repente não acontece. O jogador não quer errar. Mas ele às vezes erra e alguns acabam se perturbando um pouco com isso. Eu te falei, se você for analisar, ver com calma, nós tivemos muitos erros bobos, erros de passe curto, erro de bola enfiada. O Londrina nos deu alguns espaços, muito bom de transição, quando às vezes ele saía para jogar. E mesmo quando nós trabalhávamos, quando a bola rodava, porque manda o manual, que quando você está com um homem a mais, você rode a bola, leva para a direita, leva para a esquerda, para você ir mexendo com o adversário, abre espaço, você entra. Ou vem um cruzamento numa bola melhor lançada, mas não você querer fazer tudo depressa por um lado. E nós fazíamos e perdíamos a bola, né? Claro, eu sei o time que eu tenho na mão, eu tenho
Nós já falamos isso muitas vezes. Você não tem jogador muito experiente aí. Jogador, por exemplo, que já ganhou vários títulos, jogador que já viveu outras situações. Você tem muito pouco jogador nessa condição no nosso time, né? E é natural que você se abale, né? Alguns estão vivendo a primeira experiência, de repente, de um acesso, de estar na frente numa expectativa de acesso. Então, é claro que chega na hora da decisão, agora estão faltando 4 jogos, né? Muito provavelmente tem jogador aí que não está nem dormindo, às vezes, né? E é natural essa expectativa. O que não pode é ela ir para dentro de campo. Por isso que a gente tenta trabalhar muito durante a semana, conversa muito, faz muito aquela dinâmica de grupo, na véspera de jogo, na palestra, para dar basicamente tranquilidade para alguns, né? Mas é difícil você dominar o emocional, é muito difícil. Chega num momento que você não segura, né? A vontade é tanta que ela, de repente, supera o que seria o racional. Você começa a querer fazer muito depressa as coisas, e aí, quando você erra, você vai trazendo cada vez mais problema para você, que você vai se cobrando dos erros. Você está tentando e não está dando certo. E aí você começa a fazer de novo para dar resposta em cima do erro passado. Vem outro erro. Daqui a pouco você comete o terceiro erro em cima dos dois, em vez de você tranquilizar e procurar fazer de uma maneira mais tranquila. O que a gente procura passar para eles é isso: calma. Dos males o menor. Ganhamos um ponto, a gente ainda mantém uma gordura, não muito, mas uma gordurinha. E aquela frase que tem valido muito, né? E que, graças a Deus, a gente tem conseguido fazer. Perdeu em casa, tem que buscar fora. Vamos ver se a gente traz ponto de Goiânia mais uma vez. E ainda nós teremos aí mais 2 jogos em casa para tentar sacramentar a nossa classificação. E ele surpreendeu o esquema que o Londrina iniciou o jogo, colocou o Germano, né, já vinha jogando, reforçou nessa marcação, mas liberou muito o Igor Leite para abastecer ali jogadores na frente, ali, principalmente pela ponta, jogadores rápidos, que inclusive acabaram a falta que originou, né, o primeiro gol. Não, a gente tem visto o Londrina jogar. O grande diferencial do Londrina, e aí nós cometemos um erro, principalmente no primeiro tempo, nós deixamos ele jogar, dá espaço para o Dagoberto. O Dagoberto joga como um falso 9, mas é ele que vem armar. E ele começou a jogar muito ali naquele ladinho esquerdo nosso, ali, do lado do apoio, no lado direito da nossa defesa. Ele caía ali, o Igor se enfiava no lugar dele, naquele espaço deixando. E o Dagoberto, na qualidade que tem, deu tapa de chaleira, deu tapa de lado, e ele botava os caras na cara do gol. Então nós tivemos muita dificuldade, porque nós ficávamos com os 2 zagueiros plantados. Eles não tinham referência, então tinha que um zagueiro sair com o Dagoberto. Marcar o Dagoberto até lá ao meio, não precisava entrar no campo do Londrina, mas tinha que acompanhar o Dagoberto. Então nós tivemos, a maioria das nossas dificuldades foram em cima dessa movimentação do Dago. O Germano não, nós sabíamos que ele poderia entrar, a gente conhece, o Germano foi meu jogador, um jogador de uma marcação muito forte, uma pegada muito forte, tem uma bola parada, não, claro que não teve nada a ver com aquela bola daquela altura, mas ele faz muito bem um primeiro pau, apesar de não ser alto, mas é um jogador experiente. É um jogador acostumado a esse tipo de campeonato. Tem um know-how muito grande em cima disso, né? Então, não surpreendeu, não. Aquilo que nós conversávamos aqui anteriormente, na própria entrevista. Me surpreendeu é a postura do Londrina, que já no primeiro tempo, depois que tomou o gol de empate, começou a cozinhar o jogo. Talvez acreditando que realmente ainda possam fazer o 100%, né? Então, é difícil você ver o que passou na cabeça deles. O ideal era eles tentarem, pelo menos enquanto estavam os 2 times com 11, tentar um resultado. E eles têm qualidade para isso. Eles tinham qualidade para isso. Tem jogador de qualidade que poderia nos incomodar mais do que incomodou. Hoje em dia eu sei que o técnico geralmente não gosta de falar assim quando termina o jogo da partida seguinte. Mas como já é terça-feira, próximo jogo, você perde o Getúlio, né? O Getúlio tomou o 3º cartão amarelo. É a vez do Jones Carioca para fazer aquela função? É uma opção, né? Eu talvez não tivesse nem o Getúlio pelo fato dele ter sentido esse adutor. O jogo tão em cima, eu acho que mesmo que o Getúlio não tivesse tomado o cartão, não sei se o Getúlio viajaria, pelo curto espaço de tempo. Porque adutor é uma coisa meio esquisita, né? É um dos músculos usado no chute, né?
Então é complicado. Ele botou a mão, ele sentiu, não sentiu uma vez só, sentiu uma, duas. Ainda bem que nós tiramos antes de estourar, mas não acredito que o Getúlio de repente tivesse condição de jogar na terça, não. Vamos ver, o Jones é uma opção, tem entrado às vezes no lugar dele, entrou hoje no lugar dele. Eu não penso mudar muito a minha postura de jogar fora. Nós temos um jeito de jogar, não vamos mudar muito. Principalmente nos jogos fora, a gente joga às vezes um pouco diferente aqui, mas fora de casa a gente tem uma postura. Não penso mudar muito aquela minha postura de jogar fora, não, mas ainda é cedo. Eu tenho uma revisão, o Rodrigão também estava sentindo bastante uma pancada no joelho. Como eu falo, o período é muito curto. Se amanhã aparece com o joelho inchado, não joga, né? Então, eu prefiro esperar essa revisão para depois a gente poder começar a definir o time. Tá certo, técnico.